Quando queremos nos referir à espécie de um determinado gênero, às vezes o gênero tem 3, 4, até mais espécies, quando nós queremos nos referir a apenas um indivíduo qualquer de uma das espécies que compõem aquele gênero, nós podemos utilizar uma certa abreviação. Então, por exemplo, se eu quero falar sobre um dos representantes do gênero Canis, aqui geralmente nós temos o Canis lupus, Canis familiares, que é o cão familiar, o cão que nós cuidamos da nossa casa, cão doméstico. E temos ainda uma outra espécie conhecida chamada de Canis latrans, que é o coiote. Então, se você quiser, num texto, numa questão, ou você vai escrever algo sobre esses animais, se você quiser citar uma dessas espécies desse gênero, nós poderemos usar uma abreviação assim: Canis SP. Isso aqui está fazendo referência a apenas uma espécie desse gênero. Uma espécie desse gênero. Não importando qual, apenas eu citei uma das espécies. Se eu quiser, por exemplo, num texto falar o seguinte, que uma dessas espécies aqui, as espécies Canis SP, são todas espécies carnívoras, por exemplo. Então eu estou falando de uma das espécies sem querer especificar um indivíduo. Quando eu quero colocar em prática e citar ao mesmo tempo todas aquelas espécies daquele gênero, aí, não importa o número, eu posso colocar uma outra abreviação. Eu coloco Canis SSP. Neste caso aqui, nós temos aqui uma referência a todos os indivíduos, desse grupo. A todos os indivíduos do gênero. Ou seja, eu estou me referindo a todas as espécies. Então, de maneira geral, estou me referindo a todas as espécies. Se eu colocar Canis SP, eu me refiro a apenas uma das determinadas espécies que compõem o grupo. Então, eu posso usar essas abreviações sempre obedecendo aquilo, né, pessoal? Que no caso aqui, como a minha letra, sempre é essa letra, como a gente chama no popular, letra de forma, né, bastão. Então ela fica dessa forma, mas o certo é você colocar somente o Czão aqui na frente, o restante tudo minúsculo, e SP ou SSP também em minúsculo. Então o Linneu ele faz uma verdadeira revolução, mantendo essa teoria lá, essa teoria da nomenclatura binomial, em que o nome científico deveria vir usando-se praticamente duas palavras. Então, por exemplo, nós utilizamos para a nossa espécie Homo sapiens. Homo é o gênero, sapiens é a espécie. Com um detalhe: a espécie, geralmente, o nome latinizado refere-se a um adjetivo. Geralmente é um adjetivo que remete a uma qualidade específica do ser vivo. Então, por exemplo, Homo sapiens é a questão da cognição, da sapiência do homem, que é evidenciada com esse termo sapiens. Porém, precisamos ter cuidado, porque na hora de escrever algo sobre classificação biológica, é bom ter cuidado para evitar, na verdade, não se deve escrever o nome do indivíduo somente com a sua espécie. Porque como a espécie, o epíteto chamado de espécie, é um epíteto específico e geralmente demonstra qualidade, nós podemos correr o risco de colocar apenas o nome da espécie e coincidir uma planta com um animal, uma bactéria com uma mosca, porque ele remete a uma qualidade. Então, por exemplo, nós podíamos utilizar para um outro ser vivo
Aqui eu vou fazer abreviado Homo sapiens. E eu posso ter um outro ser vivo com esse termo, sapiens, ou seja, que ele fosse também de uma qualidade excepcional em termos de cognição, e o pesquisador que o descobriu, que classificou, colocou essa palavrinha lá no meio para designar uma sapiência, uma cognição, uma vantagem na inteligência. Então, sapien e sapien. Quando você coloca o termo Homo sapiens, não, você já está especificando que aquele indivíduo é a espécie humana. Eu não estou só caracterizando a sapiência dele, sim, eu estou colocando ele num gênero chamado de Homo. Tá? Então é bom escrever os dois, deve-se escrever os dois. Então, canis lupus, canis latrans, canis familiares, por exemplo, nós temos alguns grupos de animais que pode ser classificado com a palavra familiar ou familiares. Se você não colocar canis familiares, quando eu colocar a palavra somente familiares, pode gerar uma confusão. Eu posso estar falando de um cachorro, de um cão doméstico, ou então na mesma palavra eu posso estar me referindo a um outro ser, a um outro animal que apresente esse adjetivo, essa qualidade de ser familiar, de poder ser domesticado. Tá bom? Então preste bem atenção quando se escreve. Vamos lá, uma reprise aqui. Na nomenclatura binomial, dois nomes. O primeiro sempre remete ao gênero, então é um conjunto de indivíduos que remete a uma qualidade genérica. Enquanto que o segundo nome está falando mais para uma qualidade específica, no caso, um adjetivo, remete aqui uma qualidade, uma especificidade, que é o epíteto específico, a espécie. Para escrever os dois sempre, para não haver confusão com a qualidade que eu coloco. 3. A primeira palavra, a primeira letra, aliás, do gênero, deve ser escrita em maiúsculo, o restante em minúsculo. Primeira letra da espécie em minúsculo, o restante também em minúsculo. Nós devemos colocar ele abreviado, aliás, sublinhado, desculpe, ou em itálico, para dar um destaque no texto. Última coisa para vocês lembrarem essa classificação rapidinho. Se você colocar o nome desse no texto mais de uma vez, necessitar de colocar mais de uma vez, a primeira vez você coloca ele canis lupus. Na segunda em diante você pode fazer a abreviação C. lupus, obedecendo tudo aquilo que nós já falamos, em itálico ou sublinhado, com a primeira maiúscula, e assim sucessivamente.